Êxodo 20, verso 12. Estamos expondo o quinto mandamento. O quinto mandamento é justamente: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nós temos caminhado passo a passo nas implicações desse mandamento, em como melhor interpretá-lo, olhar para ele e aplicá-lo às nossas vidas. E nós temos aprendido como é importante que nós entendamos a forma como Deus organizou o mundo, autoridade e submissão, e que nos compete, como filhos de Deus, como criados por Ele, para a sua glória, obedecermos essa estrutura, de forma que nós nunca somos livres. Não há ninguém que seja autônomo, e a autonomia foi a grande tentação que derrubou Adão e Eva. A forma como Deus quer que nós estejamos e sejamos é preso à autoridade dele e a autoridades que ele instituiu. Particularmente, em primeiro lugar, aquela autoridade que está estabelecida no nosso primeiro relacionamento. O relacionamento entre pais e filhos, que inaugura todos os outros, que são regulados da mesma forma. Então, desde a semana passada, nós entramos numa parte mais prática do mandamento, no que diz respeito a pais e filhos, mostrando biblicamente por que pais precisam, devem ensinar os seus filhos a honrarem a autoridade. Isso não é opção, isso não é um modelo, isso é o que a Bíblia diz para nós. Na semana passada nós encerramos, e eu mostrei para vocês um gráfico que ilustra o quinto mandamento, ilustra Efésios 6, de 1 a 3, quando Paulo diz: filhos, obedecei os vossos pais. Um gráfico que nos mostra muito bem quais são as consequências de ensinarmos nossos filhos a obedecerem à autoridade, a honrarem a autoridade, e as consequências de nós sermos negligentes com isso. Da mesma forma, as consequências para um filho que obedece ao pai e um filho que desonra seu pai e a sua mãe. Então, há um círculo de autoridade que protege nossos filhos. Enquanto eles estiverem lá dentro, observando o quinto mandamento, honrando pai e mãe, honrando autoridades, tudo coopera para o bem deles. A promessa de Deus é que eles terão vida boa, serão prósperos, estarão bem, estarão felizes. A ameaça, que é o contraponto da promessa, é: filhos que não honram pai e mãe estão debaixo de maldição. Esse tipo de desobediência, que é primeiro contra Deus, coloca nossos filhos em um lugar sem garantias. Por isso é importante que nós ensinemos nossos filhos a obediência às autoridades, a começar da autoridade de Deus, através da nossa autoridade de pais. Neste lugar há segurança. Neste lugar há garantias. Dentro do quinto mandamento, há garantias para os nossos filhos. Fora dele, eles estão por conta própria. Eles estão em perigo. E se nós compreendermos isso, e essa talvez seja o ponto mais sensível para nós vamos trabalhar para a glória de Deus e para a felicidade dos nossos filhos, educando-os no Senhor. Êxodo 20, 12 é o nosso texto de partida. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 6, no capítulo 4, porque este texto
é a interpretação do Novo Testamento a respeito do quinto mandamento. Esse texto, inclusive, nos mostra que o quinto mandamento, assim como todos os mandamentos da lei moral, eles não caducaram, eles permanecem e devem ser observados, devem ser obedecidos para o nosso próprio bem. São os princípios de uma nova vida. Efésios 6:4, vamos ler juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando nós lemos esse texto de Efésios, nós estamos dentro de uma carta que tem um conteúdo doutrinário muito forte a respeito da redenção, das bênçãos espirituais conquistadas por Cristo, da nossa eleição, do selo do Espírito Santo em nossas vidas, da graça de Deus. É lá em Efésios, no capítulo 2, que nós lemos que somos salvos pela graça, não por obras, mas mediante a fé, por meio da fé, para andarmos em boas obras ou para obedecermos à lei do Senhor. Esse é um dos textos, na minha opinião, a carta de Paulo aos Efésios, mais maravilhosos da Bíblia, no que diz respeito à sua clareza doutrinária, a respeito do que Cristo fez por nós, daquilo que Ele conquistou na cruz em nosso lugar, da sua humilhação em vir até nós para nos tirar da morte, nos levar para lugares celestiais. É um texto extraordinário para falar da graça e da honra ao nome de Deus. Porque logo no primeiro capítulo, quando Paulo fala de nossa eleição, da nossa predestinação para sermos filhos de Deus, ele diz que tudo isso tem um objetivo nobre, e o mais nobre objetivo, que é o louvor da glória, da maravilhosa graça de Deus. O louvor da sua gloriosa graça. Então nós somos salvos. Nós somos redimidos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo, para que a graça do Senhor, para que a sua glória, a sua gloriosa graça, seja louvada por nós, para que o que estamos fazendo aqui seja a realidade cotidiana da nossa vida, que cada ato, cada área da nossa vida, cada palavra proferida, cada pensamento, cada emoção sentida, seja um ato de adoração ao Senhor, seja algo que glorifica a Deus. E aí Paulo, para não nos deixar no vácuo do que quer dizer para o louvor da sua gloriosa graça, ele reserva ao final do livro, capítulos que falam da vida prática cristã, principalmente sobre relacionamentos entre marido, mulher, relacionamento entre pais e filhos, entre servos e empregados, entre irmãos. Tudo isso para que nós saibamos como proceder na vida, a fim de que a maravilhosa, a gloriosa graça de Deus seja louvada, seja adorada, que Deus seja adorado por nós. Uma coisa que nós não podemos jamais esquecer. Nós cantamos, pois para te adorar foi que eu nasci, isto é verdade. Mas não significa que você adora a Deus quando vem ao templo, canta louvores. Significa que cada área da sua vida deve ser dedicada a Deus como um ato de adoração. E então nós chegamos ao quinto mandamento. Nós ouvimos o quinto mandamento nesse contexto de redenção e adoração da graça de Deus. E nesse sentido, nesse ponto especial, adorar a Deus, glorificar a Deus por sua maravilhosa graça, é também criar os nossos filhos segundo a disciplina e a demonstração do Senhor. Nós, às vezes, quase sempre, nos esquecemos de que criar filhos não é uma coisa entre nós e os nossos filhos,
mas é um ato de adoração a Deus. E isso é entre nós, nossos filhos e Deus. E eu quero ser muito prático nesta noite, falando para os irmãos, como nós observamos Efésios, no capítulo 6, verso 4, e observamos o 5º mandamento em nossas casas, na criação dos nossos filhos. Então, no verso do seu boletim, há um esboço dessa mensagem, desta exposição, e você tem aí um esquema que contempla 2 pontos principais, que é o que nós vamos tratar nessa noite, se assim o Senhor nos conceder. Primeiro, o que os pais precisam saber, logicamente, para educar os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. E depois o segundo ponto principal é o que os pais precisam fazer para criar os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Eu não estou seguro de que será possível tratar tudo isso nesta noite. Se assim não for, nós continuaremos na semana que vem. Mas eu tentarei fazer tudo hoje. Nosso primeiro ponto, então, é o que nós precisamos, o que os pais precisam saber a respeito da criação de filhos para que Efésios 6:4 seja cumprido, para que o 5º mandamento seja cumprido por nós e por nossos filhos, para que o propósito de Deus para pais e filhos seja observado em nossas casas. Bom, a primeira coisa é que pais precisam saber que estão debaixo de autoridade. Os pais também estão debaixo de autoridade. Criar filhos é uma ordem de Deus. Criar filhos é um mandamento do Senhor. E ele não apenas diz que nós devemos criar os filhos, mas ele também diz como devemos fazer isto. Então, quando eu me caso, quando eu resolvo com a minha esposa que nós teremos filhos, as escolhas a partir daí não são escolhas livres. Não são escolhas que eu tomo autonomamente. São escolhas a respeito dos meus filhos que eu terei que tomar debaixo da autoridade de Deus. Porque Deus estabeleceu como os filhos devem ser criados. E eu não tenho outro modelo a seguir, se eu não quiser ser desobediente a Deus, senão aquele que Ele me ordenou seguir. Eu tenho que criar meus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. A primeira coisa que eu, como pai, preciso saber é que eu mesmo estou debaixo de uma autoridade que é maior do que eu, a autoridade de Deus. Efésios 6:4, texto que nós lemos, diz: criai-os. É um imperativo, é uma ordem. Não é uma recomendação, não é uma sugestão. É um desígnio de Deus, é um mandato do Senhor, é uma ordem dada por Ele, é um imperativo divino. Criem seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Se nós não fazemos isso, nós estamos nos rebelando contra Deus. Estamos desonrando a sua autoridade. Não criar filhos desta forma, portanto, é pecado. E eu não posso pecar contra Deus. Deuteronômio 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja, estas palavras que hoje te ordeno. Quem está ordenando aqui? Deus. Ele repete os mandamentos. O povo está entrando em Jerusalém, na Canaã, na Canaã, na terra prometida. Os mandamentos são repetidos. O encerramento desse momento de repetição dos mandamentos são essas palavras dirigidas aos pais. As palavras que hoje eu ordeno a vocês devem estar no coração. E o que vocês vão fazer com ela? Vem uma outra ordem.
vocês vão inculcar nos seus filhos. Portanto, meus irmãos, está claro, biblicamente é claro, que criar filhos é um mandamento do Senhor. Melhor, criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor é um mandamento do Senhor. Pai, mãe, eu tenho que entender, nós temos que entender que estamos debaixo de autoridade. Criar filhos não é uma tarefa autônoma. Eu não posso escolher a maneira, eu tenho que obedecer a Deus, a forma como Ele me ordenou de criar os meus filhos, segundo sua disciplina e a demonstração. Veja 3 coisas que são importantes ser observadas nesses 2 textos que nós lemos. Efésios 6:4, Deuteronômio 6 e 7. Primeira coisa, a tarefa de criação de filhos parte do entendimento de que os próprios pais estão debaixo da autoridade soberana e absoluta de Deus. É Ele mesmo que ordena aos pais do seu povo que criem seus filhos no Senhor. Ou seja, não apenas criem seus filhos, mas que criem segundo as prescrições do próprio Deus. Isso é um mandamento. Segunda coisa, a compreensão de que a lei moral, os 10 mandamentos, está no contexto da aliança que Deus fez com o seu povo, nos leva ao fato que é nosso dever pactual observar os preceitos do Senhor na criação dos nossos filhos. E aqui vem uma coisa importante nós compreendermos. A nossa casa é uma casa que está em um relacionamento pactual com Deus. O que é pacto? Vocês lembram? Vamos lá? O que é pacto? É um relacionamento. Vamos lá? Eu vou falar para depois a gente falar mais forte, né? Pacto é um relacionamento duradouro que tem promessas e... Vamos falar juntos agora? Pacto é um relacionamento duradouro que tem promessas e deveres. A sua casa, a casa de um cristão, é uma casa que está dentro de um pacto com Deus. Se eu trago para minha casa a esperança das promessas de Deus para aqueles com quem Ele tem pacto, com quem Ele fez uma aliança, eu também na minha casa tenho que observar os deveres dessa aliança. Os 10 mandamentos são dados em um contexto pactual, de aliança de Deus com o seu povo, do Deus que quer relacionar-se com pessoas, com as famílias das pessoas. Então, meus irmãos, quando nós olhamos Deus dizendo como devemos criar os nossos filhos, é porque para preservar esta aliança, este relacionamento, eu tenho que fazer exatamente como Deus está dizendo. Até porque as promessas da aliança, elas são para nós e para os nossos filhos. Eu prometi, diz o Senhor, ser o Deus de vocês e o Deus dos filhos de vocês. Mas isso acontece como? Acontece quando nós, observando o pacto de Deus, cumprindo os nossos deveres nesse pacto, educamos nossos filhos, segundo o Senhor, e transmitimos para eles a importância da fidelidade, a importância da aliança, a importância da obediência. Falamos sobre eles, sobre os Deus que falamos com eles sobre o Deus que nos ama, que nos providencia tudo, principalmente que nos providenciou salvação. Nós precisamos, por fidelidade pactual, criar os nossos filhos da forma como Deus ordena que devemos criar. A terceira coisa, uma vez que Deus nos ordena criar os nossos filhos no Senhor, não fazer isso implica rebelião contra Ele e desonra da sua autoridade. Quando é que pais pecam na educação dos seus filhos? Pais pecam na educação dos seus filhos, ou quando não os criam, quando não os educam, são levianos com isso, são liberais demais, ou
quando eles assumem um outro método de criação que não é aquele de Deus. O criar na disciplina e a demonstração do Senhor. Há várias maneiras de fazer qualquer coisa. Grave isso. Há várias maneiras de fazer qualquer coisa. Há várias maneiras de se criar uma criança. Há várias maneiras. A oferta é imensa, mas só uma é a prescrita por Deus. Não se trata de dar certo ou dar errado, se trata de ser fiel ao Deus que me manda fazer de determinada maneira, e eu, por fidelidade, faço de determinada maneira. O Senhor não cobrará de nós resultado. Isso é bom demais. O Senhor não cobrará de nós resultado. Ele cobrará de nós fidelidade. Só uma maneira de criar filhos biblicamente é criando-os na disciplina e demonstração do Senhor. E você que é pai cristão tem que compreender que você está debaixo da autoridade de Deus e é assim que você deve fazer. Um segundo ponto, dentro daquilo que os pais precisam saber que são representantes de Deus para os seus filhos. Pais precisam saber que são representantes de Deus para os seus filhos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja bem, Paulo está falando da natureza da vida de um crente. O que é um crente? O que eu e você somos neste mundo? E aí, mais uma vez, o pensamento de autonomia cai por terra. Neste mundo, os cristãos são chamados para representar o reino de Deus. Eu não estou aqui no mundo para viver a minha vida. Eu não estou aqui no mundo para conquistar os meus sonhos. Eu não estou aqui no mundo para realizar os meus projetos. Em outro lugar, Paulo fala para Timóteo, o soldado engajado, ele não cuida dos seus próprios interesses, antes cuida dos interesses daquele que o arregimentou. A mentalidade peregrina nos faz entender que eu não estou aqui neste mundo por minha causa. Não sou eu o centro. Eu estou aqui para representar um ser maior, um reino maior do que o meu próprio reino. Eu estou aqui para mostrar quem é Deus. Eu estou aqui para dizer às pessoas que há um Deus. E o melhor de tudo, não apenas para dizer para elas, mas para representá-lo em minha vida. Eu vivo debaixo da autoridade de Deus, fazendo aquilo que Ele me mandou fazer em cada área da vida, para que as pessoas saibam quem é o meu Deus, a que reino eu sirvo. Quando eu cuido apenas dos meus interesses, quando eu faço as coisas apenas da minha maneira, eu não estou sendo fiel ao meu rei. Eu sou um falso embaixador. Eu sou um embaixador que não está cumprindo o seu papel. Eu sou um embaixador que está dificultando as pessoas de verem, para as pessoas verem quem é o rei que me mandou. Um embaixador, ele fala o que o rei quer falar. Um embaixador faz o que o rei quer que ele faça. Um embaixador anda, se veste, se comunica. Um embaixador, ele é a representação do reino de Deus neste mundo. Quando nós trazemos isso para o contexto do nosso lar, no nosso relacionamento com os nossos filhos, que nascem sem conhecer a Deus, porque eles nascem num estado de depravação radical, um coração distante de Deus, a primeira pessoa que eles vão conhecer são seus pais. E aí os pais precisam entender que para eles vão conhecer a Deus a partir de nós. É através da nossa vida, do nosso falar, do nosso proceder,
que os nossos filhos vão compreender, vão começar a entender sobre o reino de Deus e sobre o rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para o meu filho, eu olho para ele e falo, eu preciso mostrar Deus para ele. Eu preciso evidenciar Deus. Eu preciso trazer Cristo para perto dele. Ele precisa compreender a dimensão, a profundidade do amor de Deus, do seu caráter, a dimensão do seu reino. E eu sou um representante deste reino para os meus filhos. Eu não posso me relacionar com os meus filhos da forma como eu acho melhor, da forma como eu compreendo que é melhor, mas eu tenho que me relacionar com os meus filhos de forma que eu cumpra o papel de ser um embaixador de Deus na vida deles, um representante de Cristo. Eles têm que ver Cristo em nós. Então, quando nós entramos na tarefa de criar filhos no Senhor, nós temos que compreender que nós somos chamados para representar o nosso Deus. Sendo assim, a honra à nossa autoridade não é o fim, mas o meio para que os nossos filhos honrem a Deus como autoridade absoluta da vida deles. Nós podemos, se a questão se encerrasse em nós, se tudo o que nós precisássemos fazer era que os nossos filhos se relacionassem conosco da maneira como acharmos melhor, nós não precisaríamos ser tão exigentes. Nós teríamos a liberdade de fazer como quisermos. Eu posso olhar para os meus filhos e dizer, bom, me considerem apenas um amigo, um coleguinha, eu não me importo, não precisa me honrar, apenas sejam sinceros comigo, brinquem comigo, está ótimo. Se a coisa encerrasse em mim, estava tudo bem. Ou eu poderia ser um pai tirânico, vocês vão ter que me honrar de todas as maneiras e obedecer às minhas ordens sem questionamento, e vocês não podem levantar os olhos quando falam comigo. Se isso acabasse em mim, ótimo, não tem problema. Vocês podem escolher o método, desde que seja digno, da maneira que você quiser. Mas a minha autoridade, a honra à minha autoridade não é o fim. Não é o propósito. Não é onde nós queremos chegar. Como embaixadores, a honra à minha autoridade é o instrumento que vai levar os meus filhos a honrarem a Deus. Porque no final das contas, meus irmãos, nós queremos filhos que honrem a Deus. Nós queremos filhos que louvem o Senhor. Nós queremos filhos crentes, redimidos. Nós queremos filhos que participem da glória de Deus. Nós sabemos que o ponto é Deus seja honrado. É por isso que eu tenho que entender que a autoridade que Deus me deu sobre os meus filhos, ela é apenas um meio para que Deus seja honrado por eles. E é isso que eu busco. Então, se é isso que eu busco como embaixador de Deus, eu não posso escolher qualquer método, eu tenho que ser fiel e obediente àquele que me mandou fazer o que eu tenho que fazer. Quais são as implicações de nós entendermos que somos embaixadores de Deus, representantes de Deus para os nossos filhos? Quais são as implicações disso? Primeiro, precisamos ser zelosos com a nossa autoridade. Nós precisamos ter zelo pela autoridade que Deus nos deu. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos, de forma nenhuma, ser levianos com os nossos filhos. Muitos pais não ligam para essa questão de autoridade. Isso não é ser bom com eles, isso é ser desobediente a Deus. Os nossos filhos precisam de compreensão de autoridade para que eles honrem a Deus, porque Deus não negocia autoridade. Deus não negocia autoridade. Então, eu como pai, Raquel como mãe, e os pais e mães que estão aqui, precisam entender que a autoridade que você tem é um dom de Deus, que deve ser polido,
que deve ser honrado primeiro por nós mesmos. Eu não posso viver na minha casa de maneira desonrosa. Eu não posso viver na minha casa de uma maneira onde produza vergonha. Eu não posso viver na minha casa de uma maneira debochada, como se nada valesse, como se eu não devesse satisfação a ninguém. Eu, como pai e esposo, por exemplo, eu tenho que, pelo zelo da minha autoridade, para que ela não seja comprometida, eu tenho que ser um bom marido para minha mulher. Eu tenho que ser um bom trabalhador no meu trabalho. Eu preciso ser uma pessoa responsável com os compromissos que eu assumo. Eu tenho que ser uma pessoa que fala de maneira correta, sem bobagens, sem palavrões, sem coisas chulas. Mesmo quando eu brinco, eu tenho que manter aquilo que me dignifica, para que eu não seja confundido. Eu tenho que honrar a minha autoridade, porque essa autoridade é o que eu vou usar com os meus filhos, para que eles honrem a Deus. Deve haver zelo pela autoridade. Uma coisa muito simples, tem sido um treinamento lá em casa ultimamente. As meninas falam, uma delas, pai, pega água para mim. Não me custaria nada sair de onde eu estou, ir lá, pegar água, dar para elas, um ato de amor, de carinho. Mas eu tenho que, por zelo à autoridade que Deus me deu, falar para ela assim, filha, você não pode falar dessa maneira comigo. Você não pode me dar ordens. Você pode pedir, pai, o senhor pode pegar água para mim, e eu vou fazer o que você quiser, mas você deve saber se portar diante de mim, porque eu sou autoridade sobre você, e não se fala assim com uma autoridade. Você pode pensar, isso é uma besteira, isso é um rigor. Não, é isso que a Bíblia nos ensina. Se não for assim, tem faltado zelo a respeito da autoridade que o Senhor me deu. Então, quando eu sou chamado a ser um embaixador de Deus, com todo o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu preciso mostrar para eles que a minha autoridade deve ser honrada. E eu devo ser o primeiro a honrar essa autoridade. Segunda implicação de sermos representantes de Deus é que nós precisamos exercer a autoridade com temor. Exercer a autoridade com temor. E é justamente o temor que vai nos livrar, vai nos proteger de deturpações do exercício da autoridade, como, por exemplo, o autoritarismo. Eu não sou um tirano em minha casa, eu não sou o soberano absoluto na minha casa, Deus é. Então, eu tenho que ter temor de Deus quando entendo a responsabilidade que Ele me deu através da autoridade que Ele instituiu na minha vida para dirigir a minha esposa, dirigir os meus filhos, discipliná-los quando necessário, aconselhá-los sempre. Eu preciso ter muito claro isso e com muito temor reivindicar essa autoridade em minha casa. Terceira implicação, precisamos nos sujeitar a Deus. O exercício da autoridade nunca é correto quando há rebelião contra Deus. Eu falei domingo passado, na parte da manhã, quando eu mostrei para os irmãos aquele esquema das esferas de autoridade, que nós nunca podemos extrapolar a autoridade de Deus. Que não há, fora Deus, nenhuma autoridade, exceto o Senhor, que seja absoluta e irrevogável. Toda autoridade humana, ela é relativa e revogável. Revogável. Quando é que uma autoridade é revogada? Quando ela não se submete a Deus. Quando ela não se submete à palavra do Senhor.
E nós, como pais, precisamos nos submeter à palavra de Deus no exercício da nossa autoridade. A quarta coisa, quarta implicação, precisamos imitar Deus na criação dos nossos filhos. O melhor modelo, e nós que somos embaixadores do Senhor, é o próprio Deus. Em Efésios 5:1, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu preciso compreender como é que Deus se relaciona com os seus filhos para reproduzir isso em minha casa. Eu preciso compreender biblicamente como é que Deus revela o seu amor aos seus filhos, como é que Ele os instrui, como é que Ele os disciplina, como é que Ele os honra, para reproduzir isso na minha própria casa. Um terceiro ponto, nesse aspecto de o que nós precisamos saber a respeito de, para criarmos nossos filhos, pais precisam saber que o objetivo é a redenção. Como é que se cria uma criança? Você pode perguntar. Depende. Depende do objetivo que você tem para essa criança. Provérbios 6:22 fala: criai, treinai a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velho, não se desviará dele. Isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. O objetivo que você tem para uma criança vai determinar o método que você vai usar para criá-la. O caminho que você escolheu para ela andar é quem vai determinar o método pelo qual você vai treiná-la para andar neste caminho. E aí nós precisamos, primeiro de tudo, é saber qual é o objetivo na criação dos nossos filhos. Qual é o propósito que nós queremos alcançar? O que nós queremos? Nós queremos que eles sejam bem educados, nós queremos que eles saibam se comportar em público, nós queremos que eles sejam bons alunos, bem-sucedidos no futuro, sejam ricos. Se esses são os propósitos, se esses são os objetivos, há vários métodos que vão lhe ajudar nisso aí. Contudo, se o propósito que você tem é o mesmo propósito de Deus, que seus filhos sejam redimidos do cativeiro do pecado no qual eles nascem, só há um método: criar os seus filhos conforme a Bíblia. Porque o nosso objetivo é conduzir, e criar na Bíblia quer dizer isso, é conduzir os nossos filhos à maturidade. É conduzir os nossos filhos à verdadeira varonilidade. É conduzir os nossos filhos a que sejam parecidos com Cristo. Ou não é isso que você quer? Ou você nunca parou para pensar nisso? Ou você acha que trazer seus filhos à igreja é suficiente? Uma vez eu ouvi um sermão, uma palestra, e o palestrante dizia, ele é um pastor, que uma senhora chegou para ele muito triste, e ele sabia de como essa senhora criava seus filhos, e seus filhos não estavam mais na igreja, estavam em rebelião contra Deus de uma maneira profunda. E ela falava assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu criei os meus filhos na igreja. E a resposta dele é: a senhora deveria ter criado eles em casa. Não é a igreja que cria filhos, ela é apenas auxiliar nisto. Se você quer que os seus filhos conheçam o Redentor, seja um instrumento do Redentor na sua casa, criando-os segundo o propósito de Deus e segundo o modelo de Deus para atingir esse propósito. Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Eu acho, às vezes, impactante realmente. Alguns pais falam assim, pais crentes, falam de seus filhos: meus filhos são ótimos. Eles estão aí, são médicos, são advogados, só não são crentes, mas são filhos ótimos. Como se só não são crentes não tivesse nenhum tipo de implicação.
Só não são crentes quer dizer que eles estão caminhando para o inferno, com todos os diplomas, com todo o dinheiro, com todas as conquistas, eles estão caminhando para o inferno, eles são ótimos, estão caminhando para o inferno, eles só não são crentes, eles só não conhecem a Cristo. É isso, não tem implicação. Qual o objetivo? Eu preciso entender qual é o objetivo para o qual Deus nos deu filhos. Deus quer que nós conduzamos essas crianças a Cristo, para que eles sejam redimidos, para que os seus corações sejam transformados. E aí só há um modelo para isso, é o modelo de Deus. Segunda coisa que nós temos o segundo ponto principal aí é o que pais precisam fazer. Nós já sabemos o que temos que saber. Estamos debaixo de autoridade, somos embaixadores, representantes de Deus para os nossos filhos, e o objetivo é que os nossos filhos sejam redimidos. O que precisamos fazer, então, de maneira prática, para que os nossos filhos sejam educados na disciplina e a demonstração do Senhor? A primeira coisa, amar. Amar e deixar isso claro para os seus filhos. E amar aqui implica amar a Deus e amar os seus próprios filhos. Em Efésios, Paulo diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse é o resultado de uma criação sem amor. Esse é o resultado de o exercício de autoridade sem contemplar o exercício do amor. Nossos filhos ficam desencorajados. Nossos filhos ficam tomados de ira, enraivecidos pela maneira como nós criamos nossos filhos. Logicamente, quando os criamos com amor, quando criamos com o exercício do amor, muitas vezes eles ficam com raiva. Mas por causa deles mesmos, não por causa do que nós fazemos. Então a primeira coisa, meus irmãos, antes de você começar qualquer coisa com os seus filhos, você que não tem filho ainda, mas que vai ter com a graça de Deus, lembre-se disso. O primeiro passo, a primeira coisa, ame. Ame e deixe isto claro. Ame a Deus. Meus irmãos, o que nos afasta de uma criação onde o quinto mandamento não é contemplado, onde o método de Deus não é contemplado, é porque nós não amamos a Deus. Toda opção pelo pecado é uma opção que revela o nosso desamor a Deus, a nossa falta de afeto com o Senhor. Essas palavras estarão primeiro no seu coração. Elas serão o alvo do seu afeto. Deus deve ser amado. E quando eu exerço educação na minha casa, com os meus filhos, eu preciso deixar claro para eles que estou fazendo isso porque amo a Deus. Não é algo que eu estou fazendo porque eu inventei, mas porque eu amo o Senhor. O Senhor é digno de ser amado. Ele sabe o que é melhor e porque eu amo, eu educo os meus filhos da maneira como Ele tem mandado eu educar. Isso tem que estar claro. Os nossos filhos têm que saber que nós amamos a Deus, que nós amamos a Cristo, que é o amor por Deus que nos motiva a fazer tudo o que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida. E aqui é um ponto tão forte para mim, e que deve ser forte para a igreja, é essa coisa de nós deixarmos evidente que amamos a Deus de fato. Que as posições que tomamos são por causa do amor a Deus. Na vida da criação de filhos há tantos conflitos, porque os nossos filhos não querem ser educados, eles querem viver da maneira como eles acham que devem viver. Mas é impressionante quando eles percebem que o que você está fazendo não é um ato tirânico, não é um por que não, mas é porque você ama a Deus. É porque o que envolve aquela casa é o fato de que Deus amou primeiro e então nós amamos o Senhor. O amor a Deus deve ser claro em nossas casas. Porque, meus irmãos, disciplinar um filho, por exemplo,
implica eu dizer para ele que estou fazendo aquilo porque Deus me manda fazer aquilo. Agora você imagine eu chegar para o meu filho, disciplinar e falar assim: filho, eu acabei de fazer isso porque Deus me manda fazer isso. E o filho fala assim: mas meu pai não ama a Deus em nenhuma área, só nessa ele resolveu amar. Só nesse momento ele resolveu que vai amar a Deus. Em outras áreas ele não ama a Deus tanto assim. Por isso, meus irmãos, é necessário que esteja claro em nosso lar que nós amamos a Deus. Porque quando nós não criamos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos sendo rebeldes contra o Senhor. E o que isso significa? Que nós estamos pecando. E quando nós pecamos, é porque nós colocamos como objeto do nosso afeto outra coisa ou outra pessoa que não é Deus. Isso se chama idolatria. E muitas vezes no processo de educação de filhos, nós somos guiados por idolatria. Ou a idolatria de nós mesmos, amamos mais a nós, a nossa própria glória, e roubamos a glória de Deus, ou então estamos idolatrando nossos filhos. E como é que eu posso explicar isso? Amar não é a mesma coisa de ser amável. São coisas diferentes, eu vou explicar mais na frente. Amar não é a mesma coisa de ser amável. Ser amável é agir de forma que as pessoas lhe amem. E muitas vezes, para ser amável, as pessoas comprometem valores, princípios. Eu recebi alguém aqui esses dias e a pessoa falou assim para mim: Alauli, naquele momento você foi duro comigo, você foi sincero de uma forma que realmente foi dura. Mas eu compreendo que precisava ser daquela maneira. Naquele dia mais tarde eu compreendi, você agiu como cristão, como irmão, como um colega. Isso porque ele se referia ao fato de que, no mesmo momento em que eu dei uma negativa para essa pessoa, uma outra pessoa lhe deu uma positiva no mesmo contexto. O recebeu com risos, abraços, promessas, que não poderiam ser cumpridas, que se fossem cumpridas, seriam cumpridas de maneira incorretas. E que mais tarde, essa pessoa, no seu agir, na sua maneira de ser, fez aquilo que eu disse que iria fazer, e pelas razões que eu iria fazer. Eu não fui amável, mas eu amei. A outra pessoa foi amável, mas amou a si própria. Muitas vezes na criação de filhos, nós não estamos amando os nossos filhos, nós apenas estamos sendo amáveis com eles. Porque nós queremos que eles nos amem, nós queremos que eles nos admirem, nós queremos que eles nos adorem. Claro que nós não pensamos nisso, mas é no final de contas o que nós queremos. E é nesse ponto que o meu amor a Deus não é maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Porque eu crio os meus filhos para mim. O propósito não é criar os meus filhos para mim. Não é criar os meus filhos para que eles me amem. O propósito é que eles amem a Deus. Que eles adorem a Deus. Que eles admirem a Deus. E não eu. Certamente, se eu conseguir, pela graça, pelo mover do Espírito, que isso aconteça pela instrumentalidade da criação que eu dei para eles, porque eles amam a Deus, eles irão me amar. Porque eles admiram a Deus, eles irão me admirar. Porque eles honram a Deus, eles irão me honrar. A idolatria nos atrapalha quando criamos os nossos filhos. Ou idolatramos os nossos filhos. Nós estamos ali para paparicá-los, para servi-los, para lhes satisfazer as vontades, para que eles sejam felizes. E ali se constitui um ídolo para nós. Deixe claro que há apenas um Senhor na vida do seu lar. Esse Senhor é Deus. Ele é que é amado acima de qualquer coisa. Sendo assim, deve estar claro para os nossos filhos que nossa forma de criá-los é uma evidência de que amamos a Deus
e que Ele é digno desse amor. Eles precisam saber que toda instrução, disciplina, cada limite imposto, cada não, todo encorajamento, toda permissão, cada conversa, a disposição do tempo, cobranças e repreensões, são demonstrações do amor que temos pelo nosso Senhor, que nos amou primeiro. Nossos filhos se sentirão cada vez mais seguros à medida que entendem que a criação de seus pais, que a criação que seus pais estão lhes dando, é um ato de amor e adoração a Deus. Eles sabem que se o fim, a referência é Deus, o amor que temos por Ele, eles estarão seguros, porque eu não farei nada contra eles ou a favor deles que seja contrário ao amor de Deus. Isso dá segurança aos nossos filhos. Então, ame os seus filhos. Eu vou encerrar neste ponto. Semana que vem nós continuamos. Mas eu quero falar aqui, para encerrarmos, sobre a prática de amar os filhos. Porque, primeiro, nós precisamos amar a Deus. Mas nossos filhos também têm que ter claro em suas mentes que nós amamos a eles. Amamos os nossos filhos. Como eu falei, a tarefa de criar filhos implica conflitos. E no momento dos conflitos, nos momentos dos nãos, dos limites, da disciplina física, por exemplo, eles precisam saber que apesar de aquilo ser desagradável, o pai ou a mãe estão exercitando amor sobre eles. Eu quero mostrar para os irmãos, de uma maneira muito prática, objetiva, como Deus deixa claro o seu amor por nós. Porque é a partir do modelo de Deus que nós vamos deixar claro o nosso amor pelos nossos filhos. Deus deixa claro o seu amor por nós de que maneira? Na forma como nos abençoa. Deus é abundante, é generoso, é gracioso. Ele providencia tudo que nós precisamos. Alimento, roupa. Ele não satisfaz caprichos, mas supre nossas necessidades com prazer. Ou não é assim? E vai além. O Senhor nos presenteia, Ele nos abençoa. O Senhor nos dá instruções. Um ato de amor, você quer ver um ato de amor extraordinário? Os 10 mandamentos. O Senhor dizer para nós como é a vida que lhe agrada, como é a maneira de viver que nos fará felizes. O Senhor nos aconselhando, nos instruindo, mostrando o caminho. É assim que Deus nos ama. Ele nos dá atenção. O salmista fala assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Meus irmãos, observe, o Senhor está em um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchem o templo. A glória do Senhor enche a terra. Não há nome igual do Senhor, não há ser que se compare a Ele. O Senhor é incomparável, glorioso, não se pode contemplar. Mas o Senhor, em algum momento, quando nós oramos, Ele se coloca no nosso nível e nos ouve. Ele nos dá atenção. O Senhor é atencioso, Ele é aquele que não dorme, que não cochila, é aquele que vigia-nos de perto, que nos guia com a sua boa mão, que promete estar presente conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer deixar claro que nos ama. Então Ele não declara amor apenas, Ele faz amor. Ele executa o amor. Ele vive este amor para que nós saibamos, sem dúvida, de que Deus nos ama. Ele nos disciplina. Lemos agora há pouco, o Senhor disciplina a quem ama. Quem é o pai que não corrige seu filho? O Senhor é um pai perfeito. Ele nos disciplina. E como eu falei, a disciplina é melhor vista em Cristo, quando Ele nos disciplina em seu próprio Filho. Então, a partir desse modelo, como é que nós deixamos claro para os nossos filhos
que nós os amamos. Primeira coisa, expresse amor em palavras e ações. Seja afetuoso. Seja afetuoso. Não poupe palavras de carinho, afeto, não poupe declarações de amor para os seus filhos. Não está fazendo nada? Chame, coloque no colo, diga, filho, eu te amo. Abrace, beije, acaricie. Mostre amor nessas coisas comuns. Ao amanhecer, não se esqueça de dizer a primeira coisa, filho, bom dia, eu te amo. Que bom que você acordou. Papai está feliz porque você acordou mais um dia. Como meu coração se alegra em você. Deixe claro para os seus filhos, em palavras e ações, que você os ama. Não seja econômico nisso. Eu lembro, falar do lado contrário, né? Quando eu era apenas filho, eu perdi minha mãe aos 18 anos de idade, num turbilhão de adolescência. E depois de um tempo, era justamente esse o pensamento que mais me perturbava. Quantas oportunidades eu perdi de deixar claro que eu amava. Quantas oportunidades perdidas em desobediência, em desafeto, e que poderiam ser oportunidades de dizer, eu te amo, e deixar claro isso. Nós temos que deixar claro para os nossos filhos, com palavras e ações, que nós os amamos. Segunda coisa, desenvolva amabilidade no lar. Que o seu lar seja um ambiente amável, sem gritaria, sem discussões, sem xingamentos, sem ameaças. Mas um lugar onde, mesmo quando as coisas estão difíceis, a situação está tensa, o amor é a atmosfera, a palavra é mansa, há acolhimento, há paciência, há tolerância, há longanimidade. O lar tem que ser um ambiente de bondade e de amabilidade. Não é um lugar de briga. Isso compromete a compreensão do que é amor. Seja presente. Não dê presentes. Seja presente. Eu fico pensando, como é que se cumpre Deuteronômio 6 no estilo de vida que nós temos? É impossível cumprir. Impossível cumprir. Deuteronômio 6 diz que nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos para instruí-los. Mas não há pessoas mais ausentes do que os pais. O ritmo de vida que nós temos, escravizador do Egito, é assim. Seja presente. Olhe, há coisas que não se compensam. Você não está presente em uma conquista do seu filho, não se compensa. Você não está presente em momentos importantes da vida do seu filho, não se compensa. Com nada. Com absolutamente nada. Seja presente. Deus é presente porque nos ama. Sacrifique-se sempre que necessário. Aqui é uma coisa bem interessante. Nós, quando pensamos em sacrifício, pensamos em sacrifícios financeiros. Não é isso. Por exemplo, você está indo no corredor da sua casa, naquela direção. Aí seu filho lá, pai, ele está ocupado com alguma coisa. O senhor pode pegar água para mim, por favor? Você pode realmente. Mas você fala assim, não, agora estou ocupado. Veja como sacrifícios pequenos podem mudar a compreensão de amor que nós temos para os nossos filhos. Você para seu caminho, vai servir seu filho. Meus irmãos, isso vai acumulando na cabecinha dele o quanto ele é importante, o quanto você o ama, o quanto você está disposto a ele, solícito às suas necessidades. Isso é um exemplo banal, mas que pode representar muito na vida das nossas crianças. Entenda que você é servo dos seus filhos.
brinque, conte histórias. Você sabe contar história? Aprenda a contar história. Crie personagens. Crie um ambiente lúdico em sua casa, onde você mesmo promove isso. Brinque, se divirta com seus filhos. Esteja atento a necessidades, desenvolvimentos, conquistas. Façam coisas juntos. Encoraje, ria e chore com eles. Pergunte a eles. E o que eu quero dizer com isso? Chame seu filho um dia e pergunte: filho, você sabe que o papai te ama? Filho, você se sente amado pelo papai e pela mamãe? Essa pergunta muitas vezes pode revelar uma coisa que nós não queremos saber. Que os nossos filhos duvidam de que nós os amemos de verdade. É o momento em que nós corrigimos as coisas. Então, chame seu filho e pergunte: filho, você sabe que eu te amo? Não pergunte se ele lhe ama. Pergunte: você sabe, tem certeza que eu lhe amo? Se ele disser que não, investigue o porquê e corrija. Quando precisar fazê-lo chorar, deixe claro que você não teve prazer nisso, mas que foi necessário porque você os ama. Alguns momentos na vida, infelizmente, precisamos fazer nossos filhos chorarem. Acontece muito. Mas eles precisam saber que isso não foi prazeroso, mas que foi um ato de amor. Para encerrarmos, a criação de nossos filhos, quando envolvida em uma atmosfera de amor bíblico, protege-nos de exercer nossa autoridade de forma leviana ou tirânica. O amor nos impedirá de provocarmos a ira em nossos filhos e que os desencorajemos por causa da educação que estamos lhe dando. Quando amamos a Deus e amamos nossos filhos, a educação que lhes damos os aproximará de nós e, finalmente, de Deus. Vamos orar? Curve sua cabeça. Realmente você orar sobre seus filhos, sobre a sua paternidade ou maternidade, procurando entender o que de fato, onde de fato você tem errado, para que Deus corrija, para que você corrija. Onde você tem acertado, para que Deus reforce isso na sua vida, para que Deus lhe dê mais coragem para continuar. Talvez, irmãos, você precise pedir perdão aos seus filhos, pela forma como você os tem criado. É possível. Pais pedem perdão. E se você precisa fazer isso hoje, faça o quanto antes. Ele vai entender que você o ama, quando você se arrepende diante dele. Vamos orar silenciosamente ao Senhor.